Vamos lá então. Exemplo 7. Determine os valores máximo e mínimo absolutos da função f de xy igual a x quadrado menos 2xy mais 2y no retângulo D, que é formado por todos os pares xy, né, com x variando de 0 a 3 e y variando de 0 a 2. Tá? A ideia é aplicar esse método. Tá? Só que para aplicar a função tem que ser contínua, definida no conjunto limitado e fechado. Tá? Nossa função é polinomial, portanto é contínua em todo R2, em particular vai ser contínua nesse conjunto D, né? E esse D é um retângulo, tá? Então ele vai ser limitado e fechado. Por quê? Ó, vai ser esse retângulo aqui, ó. Tá? Toda essa parte aqui, tá? Inclusive esses subconjuntos do eixo que entram também, tá? Por quê? Definição lá, ó. X varia de 0 a 3, y de 0 a 2. Então são todos os pontos, né? Tal que o x começa em 0, vai até o 3, né? E o y vai de 0 até 2. Então, quando você pega conjunto de todos os pontos possíveis, né, variando x e y nesses intervalos, você vai obter esse retângulo, tá? Isso aqui seria talvez o caso mais simples, porque retângulo é uma generalização do para R2 do intervalo, né? Que é lá para o R1, para o R, né? Beleza, então. Esse retângulo ele é fechado, porque vai conter da sua fronteira, tá? E é limitado, né? Pega, por exemplo, a bola aberta centrada na origem, raio maior que essa diagonal aqui, tá? Então vai ser fechado e limitado, tá? Então, a primeira observação é isso, tá? Note que f é contínua. Pois é uma função polinomial. Também o retângulo D é um conjunto limitado e fechado. Portanto, a gente pode aplicar esse método descrito aqui em 9 aqui, tá? Portanto, podemos aplicar o método descrito em 9, tá? Então vamos lá, primeiro passo é calcular f nos valores críticos, né? Nos pontos críticos do interior, tá? Então a gente ignora por enquanto a fronteira desse retângulo, tá? Então, igual ao passado, primeira coisa, calcula as duas derivadas parciais, tá? Vamos lá, note que del f del x, c del x, e a função é x ao quadrado menos 2xy mais 2y. Isso implica que del f del x vai ficar del x de x quadrado menos del x de 2xy mais del x de 2y. Tudo é igual em relação a x, né? Então vamos lá. Derivada x quadrado é 2x. E 2xy vai ficar 2y, tá? E 2y em relação a x é 0. Bom, se for um polinomial, então essa derivada aqui, né? É uma função polinomial, tá? Então ela está definindo todos os pontos R2.
Vamos derivar f em relação a y. Se é del y, a função é x² menos 2xy mais 2y. Então, del f del y vai ficar del y de x² menos del y de 2xy mais del y 2y. Vamos lá, del f del y vai ficar assim. Derivar x² é 0, de 2xy derivar em relação a y é 2x, né? Então fica menos 2x. Derivar 2y em relação a y é 2. Então, mais 2. Tá? Também uma função polinomial, está definida em todo R2, em particular nesse retângulo, né? Então, os únicos pontos críticos que a gente vai encontrar aqui nesse passo são aqueles que anulam as duas derivadas, tá? Vamos lá. Temos que... Então, vamos lá, 2x menos 2y igual a 0. E na segunda aqui é 2 menos 2x igual a 0. No item A, é equivalente a dizer que x é igual a y, né? E no item... Bom, vamos com calma, né? Ó, a primeira equação, fazendo as contas, né? Então, obter que 2x é igual a 2y. Aí, dividindo por 2, né? Encontramos x igual a y. Agora, vamos para a segunda equação ali. 2 menos 2x igual a 0. A gente obtém que 2x é igual a 2. E assim, x igual a 1, né? Consequentemente, y é 1 também, né? Ou seja, o único ponto crítico que a gente encontra aqui, né? Analisando a função nos pontos interiores do domínio, é o ponto 1, 1, tá? Então, o único ponto crítico que a gente encontra nesse primeiro passo é esse aí. Cujo valor... Aí a gente tem que... Já calcula os valores aqui, que no final vai ser importante, a gente vai precisar deles, né? F de 1, a gente faz a conta aqui, né? Cadê a F? 1² menos 2 mais 2, né? Então vai dar 1, né? Bom, o primeiro passo, então, foi analisar a F, encontrar os pontos críticos dela no interior do D. Agora a gente vai olhar a fronteira. Tá? Agora vamos lá. Passo 2. A ideia aqui é fazer o que está escrito no desenho aqui. Tá? Então a fronteira é esse conjunto, esse é o retângulo, tá? Tem o... Não é a região retangular, é só a fronteira aqui, né? O extremo. A borda aqui do desenho. A gente vai dividir esse retângulo em 4 conjuntos, tá? O L1, L2, L3, L4. Tá? E quando o domínio for um retângulo, essa é a forma mais fácil de olhar, tá? Não é simples, tá? Que vai dar trabalho, ok? Vai até cair em casos que você vai ter que aplicar aquele método que a gente aprendeu lá em cálculo 1, tá? Esse método restrito às funções lá de cálculo 1.
Tá? Mas vamos lá. Então, nesse caso, note que D, vou copiar aqui, D é o retângulo formado por todos os pontos x e y de R2, em que o x é entre 0 e 3, né? E o y está entre 0 e 2. A gente vai escrever ele como uma união de 4 conjuntos. Opa! Estou pulando um passo aqui. Esse é o D. Agora a sua fronteira. A fronteira ele denota assim, ó. Um símbolo de derivada aqui, né? De parcial, mas para não confundir eu não vou colocar não, tá? É a união L1, união L2, união L3, união L4, em que? Bom, igual tá aqui no desenho. L1 vai ser essa reta aqui, ó. Esse segmento de reta aqui, ó. Note o x varia de 0 a 3 e o y é constante igual a 0, tá? Então é o conjunto formado por todos os pontos da forma x0 em R2, né? Com x variando de 0 a 3. L2 é esse segmento aqui, ó. Aqui, ó, o x está fixo, né? Igual a 3. E o y varia de 0 a 2. Então são pontos da forma 3y com y variando no intervalo 0, 2. L3 aqui, ó, dá para ver. Ó. Aqui, ó, são os pontos em que o y é constante igual a 2, né? E o x varia de 0 a 3. Então são os pontos da forma x2 em que o x varia de 0 a 3. E o L4 é o conjunto formado pelos pontos da forma. Note que ó, o x é constante igual a 0, né? E o y varia de 0 a 2. Então, os caras da forma 0y, em que o y varia de 0 até 2. Então, a gente vai olhar, calcular os valores extremos de f nessa fronteira, né? A gente vai analisar f restrita a cada um desses 4 conjuntos, tá? Achar os valores extremos de f no L1, restrito a L1, a L2, a L3, a L4. Então, a gente vai achar 8 valores, né? O maior desses valores é o valor máximo na fronteira e o menor valor é o valor mínimo na fronteira, tá? Vamos lá. Então, ó, em L1, então vamos olhar, calcular f nos pontos que estão em L1. Os pontos em L1 são todos da forma x0. Então, quando você calcular f em um ponto desse tipo, ele vai ser f de x0. Aí, vamos lá na expressão da f. Se você olhar, vai ficar x², né? Que o y vai ser 0. Então, é x² menos 2x vezes 0 mais 2 vezes 0, que é x². Então, vai ficar assim, ó, x² menos 2x vezes 0 mais 2 vezes 0. Então, nesse caso, a f é x², né? Com x variando de 0 a 2. Ah, por que de 0 a 2? 0 a 3, perdão.
Por quê? Por causa da definição aqui, tá? Então, agora, para achar o valor extremo de f vezes quanto L1, basta você achar os pontos extremos, né? Da função f, da função x quadrado. Vamos olhar o GeoGebra, tá? Então faz a função x quadrado. Lembrando que o x agora varia de 0 a 3. Então, o valor mínimo dessa função vai ser... Então, vou olhar só nesse intervalo aqui, tá? De 0 a 3, que é onde o x está variando. O valor mínimo vai correr no zero, né? Que é o vértice. Né? X quadrado é a função... Se você quisesse fazer a análise, né? X quadrado é a função não negativa, né? O menor valor possível é zero, e para esse intervalo ocorre no zero. E nesse intervalo a função vai ser crescente, né? Então o valor máximo vai ocorrer no 3, que vai dar 9. Tá? Valor mínimo aqui, valor máximo ocorre nesse extremo aqui. Tá? Nesse intervalo aqui, a função x quadrado é crescente. Tá? Então, se você pegar o GeoGebra e analisar aí o intervalo certinho e o gráfico da função, você acha os valores extremos. Nesse caso, tranquilamente, né? Vamos lá. Deixa eu pensar como é que eu vou escrever isso aqui. Então, nesse intervalo, f é crescente. Crescente, estritamente crescente, tá? Logo, os valores extremos, né, ocorrem nos extremos aqui, no 0 e no 3. Extremos são f de 0, 0, valores extremos no L1, tá? A gente vai ter que fazer no L2, no L3, no L4. Então, f de 0, 0 que dá 0. E o f de 3, 0 que dá 9. Tá? Agora, vamos lá, em L2. Então, igual eu fiz aqui. Calcula f nos pontos que estão em L2. Os pontos L2 são da forma 3y. Então, calcula f de 3y, com y variando. Então, em L2, temos que... Então, se calcula f de 3y... Aí, lembrando, a função é x quadrado menos 2xy mais 2y. Então, fica x quadrado... Opa! 3 ao quadrado menos 2 vezes 3 vezes y mais 2y, né? Que vai dar 9. Então vai ficar 2y menos 6y menos 4y, tá? Essa função é decrescente, né? Aqui o y, lembrando, varia de 0 a 2, né? Em L2, o y varia de 0 a 2. Então os valores extremos também vão ocorrer no 0 e no 2 aqui, tá? Vamos colocar o gráfico da função aqui.
Vamos pegar... Qual a função? 9 menos 4y. Ah, perdão. De y. Ah, tem que trocar por x, né? Senão não vai dar certo aqui. Agora foi. Essa função decrescente, o intervalo que a gente vai analisar é o 0,2. Tá? Acontece, quando você vai fazer o GeoGebra, tem que trocar o x por y, tá? Para digitar aqui, porque ele sempre vai interpretar x como sendo uma variável independente, tá? Então, vamos lá, de 0 a 2. Então, nesse intervalo aqui, peraí. Então, o ponto máximo vai correr no 0, né? Ah, como eu falei, a função decrescente. Então, o ponto máximo vai ser no 0 e o ponto mínimo vai ser no 2 aqui. Tá? Na abscissa 2 e na abscissa 0. Tá? Então, calcula o f de 3,0 e o f de 3,2. Então, nesse intervalo aqui, né? Bom, na verdade, aqui não é intervalo, né? Note que f é crescente nesse caso, decrescente nesse caso. Logo, os valores extremos só podem ocorrer no 0 e no 2, né? Só que, diferente do último caso, né? O valor máximo vai ocorrer no 0 e o valor mínimo no 2. Só que no y igual a 0, é f de 3, 0. F de 3, 0, se fazer a conta, vai dar 9. E no f de 3, 2, isso aqui vai dar 1, né? Vai ficar 9 menos 8. Agora vamos passar por L3. Vamos calcular f restrita a pontos do L3. L3, os pontos da forma x2, né? Isso aqui vai ser, acho que, um pouquinho mais complicado. Vamos lá. x2, então y vale 2, né? Então a função é x² menos 2x vezes y mais 2y. Então, nesse caso, f de x2, né? Vamos interpretar como uma função de uma variável x² menos 4x mais 4. Tá? Se você quiser aí, escrever, né? Esse aqui é um trinômio quadrado perfeito, né? X menos 2 ao quadrado. Aqui dá para ver, né? Que o ponto de mínimo é no 2, né? Que vai dar 0. E o ponto de máximo... Vamos usar o GeoGebra para achar. Vamos lá.
Só lembrando que aqui, ó, tô no L3, tá? Então, x varia de 0 a 3. Então, a gente vai olhar o gráfico da função com x restrito a intervalos 0, 3. Então, é x menos 2 ao quadrado. Intervalo 0, 3. Nesse caso, se você não tem o GeoGebra, a gente poderia... Como é que acha o ponto máximo? Você poderia, por exemplo, aplicar esse método restrito a funções de uma variável, tá? Que é o quê? Derivar ela, achar os pontos críticos dessa função de uma variável, calcular f no 0, f no 3 e ver os maiores pontos, tá? Então, no intervalo 0 a 3, o ponto mínimo ocorre no 2, né? E o ponto de máximo ocorre nesses dois pontos, ou no 0 ou no 4. Tá? Então, no ponto... Peraí. O ponto de máximo é no ponto 0. Isso. Ou no 0, ou no x igual a 0, ou no x igual a 4, tá? Então, nesse caso, os valores extremos são... É no 0, né? No x igual a 0, no x igual a 2. Tá? No 0 é máximo e no 2, no x igual a 2 é mínimo. Ou você pode, em vez de usar o 0, usar o 4, tá? Que vai dar o mesmo valor, vai dar 4 aqui. Vamos lá. É o f de 0, 2. E vai dar 0, né? Que é 2 menos 2 ao quadrado. E no f... Perdão, isso aqui vai dar 4. Que é menos 2 ao quadrado, né? Se eu usasse 4 e ficar 2 ao quadrado, é 4 também. E o ponto mínimo é no 2, né? No x igual a 2. Que então é o f de 2, 2. E dá 0. Último caso, a gente vai olhar agora L4. Tá? Em L4, temos os pontos na forma, acabei de ver e já esqueci, 0y. Então, para a gente calcular f em um ponto desse tipo, ela vai ficar, mano, f é x² menos 2xy mais 2y. Fica 0 ao quadrado menos 2 vezes 0 vezes y mais 2y. Então, f, nesse caso, é a função 2y. Aí, lembrando que o nosso y, né, vai de 0 a 2. Aí, para olhar no GeoGebra, você tem que trocar o x por y, tá? Na hora de digitar aqui. Não vai errar igual eu fiz ali anteriormente, tá? Então, aqui é 2x, né? Para digitar, para achar a função. Só que a gente quer de 0 ao intervalo, né? De 0 a 2. Nesse caso, vamos extremos, a função é crescente. Então, é tranquilo, tá? Os extremos ocorrem nas extremidades do intervalo, que é no 0 a 2. Ponto mínimo aqui, o valor mínimo vai ser 0, né? Que é o f de 0, 0. E o f de 2, 0 vai ter o máximo. Tá? Que vai ser 4. Então, nesse caso, os valores extremos são então, f de 0, 0, que dá 0, e o f de 0, 2, que é igual a 4.
Então, ó, analisamos f na fronteira. A gente consegue ver que o valor mínimo e o valor máximo de f, né? Como é que a gente encontra? Só comparar esses 8 valores que nós encontramos. O valor mínimo vai dar 0, né? O menor valor. Ocorre até mais de uma vez. E o maior valor, ó, vamos lá, qual é o maior? 4, 4, 9. Ó. Apareceu um 9 aqui. Então 9 é o maior, 9 é o maior. Tá? Portanto, então agora a gente encerrou o segundo passo. Os valores extremos de f na fronteira são, vou pôr assim, f de 0, 0, que é 0, e pega um ponto aí para ser o ponto de máximo, f de 3, 0. E f de 3, 0, que é igual a 9. Para não me perder, eu vou pintar de verde, tá? Então, aqui no R2, como a fronteira, em muitos casos, vai ser um conjunto infinito, às vezes é inteligente você particionar sua fronteira em vários pedaços, tá? Em que você consiga calcular os extremos ali em cada pedacinho, tá? Igual aqui, ó. Fica mais fácil analisar, porque em restrita cada um desses pedaços, você vai poder enxergar sua função de duas variáveis como uma função de uma variável, tá? Aí se tiver o GeoGebra ainda para ajudar, né? Tranquilo. Então agora a gente vai para o passo 3. O que é o passo 3? É comparar, né, os valores extremos encontrados nos passos 1 e passo 2. Então, os valores extremos encontrados nos passos 1 e 2 são... só uma coisa, tomar cuidado. Eu tô, nesse exemplo, né, a gente está procurando os valores extremos, não os pontos, né? Os pontos que geram esses valores, né? Se eu quisesse os pontos, você teria que marcar, por exemplo, aqui, né, no ponto de máximo que nós obtemos na fronteira, é o ponto 3, não é um ponto só que ocorreu esse máximo, né? Por enquanto, né? Candidato a ser o máximo absoluto. É um 3, 0. Ah, um 3, 0. Mas o 0 ocorreu no 2, 2, no 0, 0. E tem dois pontos de mínimo ali na fronteira, tá? Que é o ponto 0, 0, 0, 0 e o 2, 2, tá? Ponto de máximo só tem um, que é o 3, 0, né? Apareceu duas vezes aqui. Só que por enquanto a gente está por só os valores de máximo e de mínimo. Então o que importa é só o número real, tá? Por isso que eu só vou colocar uma vez ali. Um ponto só para ver qual é o valor extremo ali, o valor mínimo no caso. Então os valores extremos encontrados nos passos 1 e 2 são... Vou colocar todos aqui, daí a gente compara, tá? F de 1, 1 igual a 1. Aí o F de 0, 0, que é igual a F de 2, 2, que é igual a 0. Então, F de 2, 2 também é 0. E o F de 3, 0, né? Que é igual a 9. Portanto, quais são os valores extremos? O valor de mínimo local é 0. O valor de... Perdão, mínimo absoluto é 0.
E o de máximo absoluto é 9. Portanto, o valor de mínimo absoluto é zero. Se você quiser colocar assim para ficar mais evidente quais são os pontos de mínimo absoluto, né? Os pontos de mínimo absoluto é o 0022, né? Que são os pontos em que ocorre o valor absoluto. E o valor de máximo absoluto é o ponto F30 igual a 9. Tá? Certo, gente? Então, ó, dá bastante trabalho, tá? Mas é um exemplozinho legal aí de aplicação desse método, tá? Como eu falei, vai dar mais trabalho. Se você comparar, que vai ser bem mais trabalhoso do que era lá em cálculo 1, é o segundo passo, né? Porque a fronteira vai ser conjunto infinito, então é bem mais difícil, tá?